Boa tarde, meu nome é Lucas de Macedo dos Santos, sou aluno de licenciatura em Geografia. Esse é o projeto Humanas e Manos do estágio supervisionado. O modelo do estágio é para o EJA e hoje a aula é sobre globalização e os problemas de um mundo globalizado. É importante a gente lembrar que nessa aula a gente vai falar sobre os problemas da globalização em um contexto mais social, que acarreta na sociedade, de fato não é focando de fato no que esses problemas vão entrar na sociedade. O intuito da aula é falar dos problemas, mas também para a gente entender o que é a globalização primeiro, a gente tem que falar também dos pontos positivos. Então vai ter os pontos positivos e os pontos negativos. Então vamos lá. A globalização que a gente vai estudar é um novo conceito de globalização. Tem o conceito antigo de globalização, que é o conceito da época das grandes navegações, que se tinha ali o colonialismo, as grandes colônias sendo descobertas por Grã-Bretanha, por Espanha, França, Holanda, Alemanha, e o que a gente vai focar aqui é num novo conceito. O conceito que a gente vai estudar é o conceito do geógrafo Milton Santos. É essa nova globalização. Então, a gente vai conhecer dentro do conceito do Milton Santos. Bom, então, primeiramente, tentando dar um resumão aí no que é o capitalismo. O capitalismo, nessa nova globalização que a gente vai trazer, o capitalismo não, a globalização, nessa nova globalização que a gente vai trazer nesse conceito do Milton Santos, é um processo de interdependência. Então, o que seria essa interdependência? É um necessitando do outro. Você tem uma coisa que o outro quer, mas não tem, e o outro tem uma coisa que você quer, mas você não tem. Então, seria uma dependência um do outro, uma dependência mútua. No caso, uma interdependência entre nações. No caso, se eu digo entre nações, é entre os mais diversos países. Você tem uma interdependência do Brasil com a China. Isso é uma dependência entre nações, uma independência dos Estados Unidos com as Ilhas Fiji. A globalização está nesse contexto, não importa a distância dos países, existe essa interdependência. A globalização, ela engloba alguns fatores que são essenciais para a formação dela. O primeiro fator que a gente vai trazer é a economia. Como que a economia está ligada à globalização? Como a globalização ela é interdependente, então, se a economia é afetada, se eu tenho crise em um determinado lugar, um determinado país, essa interdependência vai fazer ter crise em outros. A gente tem um exemplo muito claro disso, que é o que eu até comentei na aula anterior, que foi a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929. Imagina que vários empresários, várias pessoas com grana, no mundo inteiro investiram ali seus dólares nos Estados Unidos, no banco, na Bolsa de Valores, e por ter essa crise lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Valores, afetou vários países. Esse é um exemplo. Outro exemplo que a gente pode ter é até mais próximo da gente de um parceiro comercial, por exemplo, a China. O Brasil está lotado de produtos chineses. Pensa que se tiver uma crise na China, o Brasil vai ser muito afetado, porque o Brasil tem muitos produtos chineses dentro. Da mesma forma, os países que consomem muito café no mundo. O café, a grande parte, quase a maioria do café do mundo é exportado do Brasil. Então, os países que dependem muito do café, quando se tem uma crise muito forte do café aqui no Brasil, vai danificar todos esses países. Vários outros exemplos eu posso ficar dando aqui, por exemplo, vamos dizer, da Alemanha. A Alemanha é conhecida pela fabricação de carros. Se tem uma crise lá na Alemanha, vai sofrer
outros, ou nessa questão também do carro. Muitos países aqui da América Latina, os carros que vão para lá são feitos aqui no Brasil, nas grandes montadoras. Tem São Bernardo, Santo André, tem próximo aqui dentro do nosso país. O maior consumidor de carro que a gente exporta é a Argentina. Se tem uma crise aqui no Brasil na questão automobilística, a Argentina vai sofrer. Então, essa interdependência econômica, ela é muito evidente dentro da globalização. O que mais que a gente tem? A gente tem a questão social. A questão social, a gente pode pegar um exemplo fácil, um exemplo comum. A própria língua. Então, na questão da língua que a gente tem, é justamente essa interdependência linguística. Hoje em dia, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem aí essa dependência linguística até nas escolas. Por exemplo, você tem lá, na sua escola, você tem uma matéria de inglês. E você fala, não quero falar inglês. Não é assim que funciona. Tem essa interdependência, então o inglês está totalmente ligado a gente. Hoje aqui no Brasil, é muito normal você, por exemplo, para você ser um pós-graduado, para você ser um mestre, para você ser um doutor, você precisa ter uma segunda língua. Então, o inglês hoje em dia está muito ligado aos negócios, muito ligado à conversação. O Brasil é um país turístico. Sempre é necessário você, às vezes, saber conhecer o básico de uma outra língua. E da mesma forma em vários outros países. Assim como aqui a gente tem como segunda língua inglês, em países que falam espanhol também se tem o inglês, em países que falam inglês, às vezes você tem o espanhol como segundo. Depende do país e depende do contexto que o país se engloba. Mas aqui no Brasil, o que a gente conhece normalmente é o inglês, a gente ter. Mas em escolas, por exemplo, particulares, às vezes tem espanhol, tem francês. Então, um exemplo bem fácil dessa questão social é a língua. Bom, vamos falar agora sobre a questão cultural. A questão cultural, ela é muito ampla dentro desse contexto. Porque, por exemplo, você tá aí, de boa, e você vai olhar, por exemplo, as marcas que você usa. Você está usando Nike, está usando Adidas, está usando All Star, está usando, sei lá, está usando Billabong. Todas essas marcas, às vezes, são marcas americanas que você está usando por conta da globalização. A globalização é graças a isso. E outro exemplo também, por exemplo, entregas de comida. Por exemplo, hoje em dia você fala, vamos comer um japa. Você sabe que está falando, é comida japonesa. Então, isso também é graças à globalização. Comida japonesa, você tem um restaurante mexicano, você tem um restaurante tailandês, você tem você tem o macarrão da Itália, você tem tudo que é ligado, da mesma forma que aqui no Brasil, normalmente a gente é conhecido por causa da feijoada. Se você come feijoada em qualquer outro lugar do mundo, a feijoada é daqui do Brasil. Logo, tem essa interdependência cultural nessa questão. Tanto na questão das marcas, na questão da comida, na questão de várias outras coisas. Então, a gente já tem o aspecto econômico, social e cultural. Sempre no nosso dia a dia a gente vê que a globalização está muito presente por conta desses aspectos que eu citei. Outro aspecto que a gente vai contar aqui muito importante é o aspecto ambiental. O aspecto ambiental parece estar bem distante, mas ele está bem próximo da gente. Por quê? Um aspecto ambiental, por exemplo, comum. O Rio Amazonas, ele é um rio que a grande parte dele se encontra aqui no nosso território brasileiro. Porém, o Rio Amazonas, ele pega, e a floresta amazônica, no caso,
ele pega outros países da América Latina. Então, não é só o Brasil que tem a preocupação de não se ter desmatamento, de não se ter a poluição do rio ou coisas assim, mas de todos os países que estão em volta que estão próximos a essa floresta ou que tem a floresta, uma parte da floresta dentro deles. Então a gente vai ter Peru, vai ter Colômbia, alguns países ali. Isso é uma globalização, de certa forma. Outra questão muito presente no nosso dia a dia, o aquecimento global. O aquecimento global, ele não está distante de nenhum país. Claro, tem os países que estão, por exemplo, mais próximos do que a gente diz que pode ser pode ser uma catástrofe que está por vir, talvez, do aquecimento global de derreter as calotas polares e alguns países inundarem, os países que estão mais próximos. Porém, não fica só nesses países, a preocupação é geral, porque o aquecimento global vai mudar o clima do mundo inteiro, vai mudar, pode danificar alguns países. Se danificar um país, esse país interdepende do outro. Então você imagina que se esse país ficar ruim, vai afetar outros. Então tá tudo ligado. Não tem muito como fugir também nessa questão ambiental. Questão ambiental até aqui em São Paulo mesmo, ou ligado à questão de Brasil mesmo. Se a gente, se tem uma grande poluição em São Paulo, você acha que essa poluição vai ficar só aqui? Você acha que essa poluição não passa para outros lugares? Para cidades menores? Para cidades próximas ao entorno, para outros estados? Então pensa que a globalização também está ligada nesse contexto. O contexto ambiental é muito amplo, se a gente for pensar. O tanto que a globalização está dentro dele. E um aspecto não menos importante é a política. A política, a gente tem um órgão que foi criado justamente para intermediar isso que a globalização se tem, que é a ONU. A ONU, ela existe e os países participantes da ONU estão ligados. Isso é um efeito também da globalização. Bom, a partir dos anos 90, com a queda da União Soviética, a gente sabe que o mundo ele vive numa nova ordem mundial. Então, a gente conhece a história dos Estados Unidos vencendo a União Soviética e, portanto, o capitalismo se tornando aí o que estabelece, na real, essa ordem mundial. Então, o capitalismo vira um nível global e corta essa cortina de ferro, né, do socialismo. Então, o avanço da economia neoliberal corre solto. Então, os países ali, eles criam essa interdependência também por conta disso. Quando se abre essas portas aí para a indústria, para a negociação, para essa nova economia, obviamente que tudo isso está englobado dentro dessa questão. A gente pode pensar em empresas que entraram aqui no Brasil, por exemplo, muito só depois dessa época, porque antes era impossível do capitalismo ter entrado nesse nível global. Então, muitas empresas conseguiram aí se montar como transnacionais, como multinacionais, através dessa nova ordem mundial do capitalismo. Então, a globalização entra nessa questão. O que a gente tem também, muito evidente, é menos poder do Estado. Com todas essas inovações, todas essas empresas ficando gigantescas da noite para o dia, a gente tem menos poder na mão do Estado. Então, o Estado manda menos nessas questões econômicas. E, por sua vez, os empresários, as empresas têm mais espaço.
Não a gente pensa que não é uma questão de todos os países, não foram todos os países que se teve menos poder do Estado. Tem alguns países que até hoje vivem em ditadura, que até hoje não conhecem esse capitalismo, mas o que a gente conhece da grande maioria dos países aí desenvolvidos, os países emergentes, é justamente isso, da globalização estar muito presente no dia a dia das pessoas. Bom, o que a gente tem também como um fator aí da globalização, que é uma questão muito importante, foi o próprio encurtamento de distâncias. Então, a gente pode pensar num pensamento até de Brasil mesmo. Antes da globalização experimentada, a nova ordem mundial, as viagens de avião eram muito caras. Eram mais demoradas, os aviões eram mais antigos e não tinham aviões com tantos lugares para se tornar barato. Então, os aviões tiveram aí essa inovação e as próprias pessoas tiveram aí a oportunidade ou a própria necessidade de fazer viagens, de ter verdadeiramente esse encurtamento, como eu disse, de distâncias relativas. Então, hoje aqui no Brasil, por exemplo, é muito comum a gente ter pessoas que trabalham, fazem muitas viagens de negócios, viagens que tem que ser rápidas, viagens que, o cara está trabalhando aqui em São Paulo uma noite e amanhã de tarde ele tem que estar trabalhando em Belém. Então, o encurtamento de distâncias ficou muito evidente. Isso a gente tem vários exemplos até de mundo, assim, questão de mundo. Hoje você consegue conhecer, consegue chegar no país em questão de horas, o que antes não era possível. Até antes, se a gente for pensar na globalização antiga, sem ser dessa nova globalização, as viagens mais longas eram até para quem tinha mais grana, eram de barco, né? Então eram cerca de 15 dias ali, 14 dias para você ir da América para a Europa, por exemplo. E hoje em dia você faz esse trajeto em 12 horas ou menos. E muito evidente como teve essa mudança de uma forma muito rápida. Então, hoje em dia, até por exemplo, aqui dentro do nosso território nacional, o que você faria é uma viagem aí de 3 dias, 4 dias, por exemplo, de São Paulo para o Piauí, para Mato Grosso, Mato Grosso, do Piauí para Fortaleza, para o Amapá, 3, 4 dias de viagem para o Maranhão. Hoje em dia você faz essa viagem muito mais curta de avião, que seria de ônibus, seria muito mais caro. Claro, ainda tem, não é todo mundo que tem essa condição, mas a gente vê que o mundo se tornou aí um lugar que você consegue percorrer essas distâncias hoje em dia muito mais rápido. Bom, um outro fator muito importante dentro do conceito da globalização é a internet. A internet, ela abriu novos caminhos para muitas pessoas. A gente pode até ver dentro desse contexto de pandemia, o tanto de gente, por exemplo, que nunca tinha trabalhado em casa, mas por obviamente, questão da pandemia, por necessidade, as pessoas tiveram que trabalhar em casa e fazer uma nova experiência aí. E o que proporcionou tudo isso, obviamente, é a internet. Então, a internet, ela entra nesse contexto de globalização aí, desde que começaram a aparecer aí os celulares, os smartphones, a internet ela entra com uma grande importância. Hoje em dia, com a internet, você consegue, é, você consegue fazer pesquisas, você consegue conhecer qualquer lugar do mundo sem sair de casa, você consegue fazer compras na internet. Pensa que hoje em dia você comprar, por exemplo, sei lá, você comprar vamos supor que você tem um celular muito, muito diferente, assim, você tem
um Xiaomi, sei lá, único. E não tem capa aqui no Brasil para o seu Xiaomi. E você tem que comprar uma capa da China, por exemplo, que é a marca de lá. Hoje não é muito difícil você fazer isso. Então pensa num contexto, nossa, quanto que era difícil, por exemplo, vai chegar aqui algum dia um produto e você vai, aí sim você vai saber, é, você vai ter acesso a esse produto. Hoje não, hoje em dia você entra no site, você consegue comprar um produto da China para esse produto chegar tranquilamente na sua casa, sem você sair de casa. Você faz a compra e o que mais que a internet? A internet também traz essa inovação da comunicação, né? Tanto quanto a globalização trouxe aí esse encurtamento na distância, na questão de viagens, a gente tem esse encurtamento que a internet traz na comunicação. Hoje em dia, com a pandemia também, muitas pessoas tiveram que fazer suas reuniões online, tudo, dar aulas online. Até a própria faculdade teve que se adaptar para cursos presenciais, teve que trazer tudo para online. E dessa forma a globalização também está ligada nisso. Tudo que a internet trouxe e a internet traz até hoje. Porém, o que a internet também traz é a diminuição da distância das culturas. Pensa como a cultura também é importante, como a gente já disse mais para frente. Mas a internet faz isso. Você, por exemplo, você hoje em dia, aqui no Brasil, a gente conhece, tem o costume de, desde sempre, mas hoje em dia é muito mais de ouvir músicas, por exemplo, estrangeiras. Músicos estrangeiros vêm fazer shows aqui no Brasil frequentemente. Isso é graças à globalização. Eventos como Rock in Rio, Lollapalooza, isso é totalmente graças à globalização. Até no que a gente escuta hoje em dia. Dentro da cultura, a gente tem os encurtamentos, mas a gente tem a xenofobia dentro da cultura. Hoje, por exemplo, eu estava ouvindo rádio, estava tocando, por exemplo, uma rádio tipo comum aqui, a Band, por exemplo, estava tocando músicas americanas. Você acha que se você for lá nos Estados Unidos vai estar tocando Vitor Fernandes? Não, né? Então a gente tem essa xenofobia também e essa divisão do que se dá prioridade, mas tudo está ligado à globalização. A gente tem a criação muito da xenofobia por conta disso. Bom, a gente já falou de muita coisa que a globalização trouxe, mas é importante também a gente falar de alguns pontos importantes, como alguns pontos positivos, né, que ela traz, que ela pode ter trazido. A globalização trouxe para a gente um projeto de escala, um processo de escala, na real. Seria esse processo de escala? A gente está vivendo aí, até hoje, uma coisa chamada Covid-19. Pensa que a Covid-19 é um processo global, então está ligado à globalização. As medidas de segurança que são tomadas em um determinado país são, de certa forma, passadas para outros seguirem. A vacina que um país criou e outro país, por exemplo, que não tem tanto avanço tecnológico para a medicina, esse país vai passar essa vacina para outros países. Então a interdependência está ligada aí também. Então isso é um fator muito importante, porque você imagina se todos se os países não tivessem essa interdependência, fosse tudo fechado. Imagina que alguns os países que não têm esse desenvolvimento na medicina, quanto tempo que eles iam estar tentando ainda descobrir, porque não iam ter acesso a outros para criar a vacina. Países, por exemplo, africanos que não tem tanto investimento na área da saúde, ou países do Oriente, até próprios países aqui da América Latina, da América do Sul, que não tem esse desenvolvimento e graças à globalização aí a gente tem. Aqui no Brasil mesmo a criação de algumas vacinas sempre foram, a maioria com parceria com outras empresas.
fabricadas aqui no Brasil, mas em parceria com outras empresas ou até vindo de outros países mesmo, de empresas estrangeiras. Então, essa questão positiva entra muito na questão do Covid. Que a gente tem também o avanço tecnológico, que é obviamente tudo que a gente falou antes. A criação de aviões, criação de tecnologia, de internet, de eletrodomésticos, tudo tá ligado à globalização. O que mais? A gente tem a disseminação das informações. Então, hoje em dia, é muito rápido como as informações passam. Por exemplo, se acontece alguma tragédia, deixa eu pegar uma questão de tragédia, que é uma coisa que está acontecendo muito. Uma tragédia, por exemplo, na Nova Zelândia, a gente vai ter acesso rápido a essa informação. Tem um lançamento de alguma coisa, a gente vai ter acesso rápido a essa informação. Então, a velocidade da informação também muda. Também entra num contexto muito legal para quem está dentro da globalização, obviamente. Mas isso eu vou falar depois. A gente também tem um aumento de produção de bens e serviços. Então, é justamente aquilo. O cara ali de um país mais capitalista, ele vai sempre querer o acúmulo de bens, o acúmulo de serviços. O acúmulo de serviços aí é o emprego, dando aí mais disponibilidade para as pessoas em países que aparece mais essa indústria. E esse aumento da produção de bens vai como um ponto muito importante e positivo para a gente no contexto da globalização. Bom, agora a gente vai trazer os pontos negativos, que é um campo bem vasto aí também. Os pontos negativos, o que a gente também já falou mais cedo, que vai estar aqui muito presente, é na questão econômica, a instabilidade econômica, estabilidade financeira mundial. Se, por exemplo, como eu já dei o exemplo lá das crises em países que afetam outros, isso é muito evidente dentro da globalização, principalmente num contexto de importação de coisas muito importantes para todo mundo. Por exemplo, quando se teve a crise do petróleo, penso que a crise do petróleo afeta muita gente mesmo, porque o petróleo tá aí para a gente usar como combustível. Então, pensa no todos os países hoje em dia tem uma grande dependência de veículos, de automóveis, de moto, de ônibus, de caminhão. E se tem uma crise do petróleo, obviamente o combustível vai ficar mais caro. O combustível ficando mais caro afeta muita gente. Hoje em dia está muito presente isso aqui no Brasil. O preço da gasolina nas alturas, o preço do álcool nas alturas. Isso justamente é por causa dessa estabilidade financeira. Se tem alguma crise de combustível, isso afeta muita gente. Até o que a gente viveu se eu não me engano, acho que foi antes da pandemia, que teve aquela crise dos caminhoneiros, que os caminhoneiros pararam por conta do preço das coisas. E eles pararam em rodovias, em locais de transporte, e os postos aqui em São Paulo ficaram sem gasolina. E a gente passou por uma crise. Para você ter ideia, na época eu acho que eu estava no. Não lembro se eu já tinha terminado a escola ou não, mas os ônibus não estavam circulando, então não tinha como ir para a escola, não tinha como fazer várias coisas. Então você vê como isso afeta a sociedade de uma maneira devastadora, de uma maneira que é difícil controlar. Outra parte que a gente vai ter é o agravamento das desigualdades sociais. Como que a gente vai analisar isso? Pensa que dentro do mundo há países que ainda não conheceram a globalização, países muito pobres. Então, é muito bom para quem vive a globalização, para quem está dentro dessa interdependência, de conhecer o diferente, o novo,
Mas pensa um pouco em países que não conhecem isso. Países que as pessoas se preocupam ficam preocupadas o dia inteiro em conseguir a comida. Como é que elas vão ficar pensando em outras coisas? Então, países, até às vezes, por exemplo, você fala, não, pega um país da África, você chega ali na capital desse país, tá desenvolvido e tal. Mas pensa que o país não é só aquilo. O país tem áreas afastadas. Até aqui no Brasil, a gente tem áreas do sertão, do interior, dos estados, que são extremamente pobres. E as pessoas não conhecem essas coisas, não conhecem celular, não conhecem computador, não conhecem televisão. E é muito ruim para essas pessoas que não estão. Então, a globalização é muito bonita para quem está dentro, mas para quem está fora é horrível. E eu não estou falando que as pessoas são obrigadas a entrar, a viver dentro da globalização, que o país é obrigado, mas por conta de não se ter, se cria desigualdades sociais. E as desigualdades sociais, a desigualdade social não é um negócio muito bacana. Então, se tem cada vez mais a divisão de classes, desigualdades sociais. E até dentro das cidades é muito evidente, às vezes, algumas coisas. Aqui em São Paulo, tem alguns bairros, a gente tem isso muito presente, porque São Paulo tem áreas muito ricas e próximo a essas áreas muito pobres. A gente tem um exemplo de vários locais. Por exemplo, eu trabalho perto ali do metrô, da linha vermelha, linha azul, ali próximo. E às vezes eu desço na estação Marechal Deodoro, ali na Zona Oeste, para almoçar. Próxima estação, assim que você sai da estação, você vê uma porrada de moradores de rua. Muitos, 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 próximos à estação. Na saída do elevador, pedindo assim, vários moradores de rua, vários, vários, vários. Até mais pra frente tem uma ponte ali, a ponte do Minhocão. Vários embaixo da ponte, vários. Você anda a questão de 3 minutos ali, indo sentido Higienópolis. Você começa a ver prédios com custo de vida muito alto, bairros de classes muito altas, tanto que esse bairro, pelo que eu vejo, tem muitos judeus. Normalmente é uma classe mais alta. Então você vê como está próximo. Um outro exemplo aqui, tem vários exemplos aqui em São Paulo, mas um outro muito evidente é no caso de Paraisópolis. Paraisópolis é a maior favela de São Paulo, uma das maiores do Brasil, e ela se situa do lado de um dos bairros mais ricos de São Paulo. Então essa controvérsia, mas há vários locais assim. A gente tem ali na região do Ceasa, também na Zona Oeste. Tem a favela ali do Ceasa, a favela da Lapa, e do lado bairros de classe muito alta, de classes muito altas. Então, isso você cria uma desigualdade social muito grande. O Brasil é um país muito desigual socialmente. Às vezes, com isso, também como um ponto negativo, a gente tem a menor valorização da cultura local, que é aquilo que eu tinha falado lá da música. Você ouve aqui uma música americana durante o dia inteiro, a música tá no top 10, não sei o quê, mas a música daqui, a música cultural, a música da raiz do país propriamente, às vezes não é conhecida. Então, há uma desvalorização cultural dentro dos próprios países. Isso se torna muito evidente até nessa questão de comida, na questão de várias outras coisas culturais que estão ligadas dentro desse contexto da globalização. Então, mais ou menos em um parâmetro mais geral, a gente tem esses pontos positivos e esses pontos negativos desse mundo globalizado que a gente vive hoje em dia. E, dando um resumão, a gente pode ver que os pontos negativos, eles trazem um agravamento muito significativo para a sociedade, ou até para o próprio contexto que você vive. Você pode pensar, dependendo do local que você vive hoje em dia, esse local se dá, esse local é desse jeito, hoje em dia, por causa de desigualdades sociais, por causa da globalização. Mas, por outro lado, você tem internet, você tem coisas que a globalização dá de positivo.
Então pensa que no seu dia a dia você vai ter pontos positivos e pontos negativos da globalização, não tem como negar, não tem como fugir. Então a globalização ela está presente em todos os momentos. Bom, espero que vocês tenham entendido. Essa foi a aula sobre globalização. Terminar a aula por aqui. Valeu!